Sejam todos bem-vindos. No mundo de hoje, nós temos falado muitos filmes, inclusive o Doutor Estranho no Universo da Loucura tem falado muito sobre uma palavra importante, tem permeado a mente de todo mundo durante todo o tempo da história humana, que é a palavra feliz. A pergunta é: você é feliz? Se sim, se não, como você é feliz? O que é felicidade? Como trazer essa felicidade? E ele faz a pergunta sempre no filme. Os principais personagens sempre levantam esse questionamento: sou feliz? Você é feliz? Está feliz? Mas o que é felicidade? Então, é uma pergunta que sempre permeia a mente humana. Então, pensando nessa pergunta, eu me lembrei do Salmo 1, onde o salmista, o Davi, ele começa a fazer justamente esse não questionamento, mas a apresentar o que é felicidade, de acordo com a opinião dele, de acordo com aquilo que ele viveu, de acordo com a experiência dele. E ele começa a pensar sobre o homem, o ser humano, uma pessoa, uma mulher feliz. O que é ser feliz? Onde está a felicidade? Como encontrá-la? Como viver com ela? Como conviver? E isso tudo ele vai determinar. Ele vai começar justamente pensando sobre isso. Ele vai começar com uma interjeição e vai dizer como é feliz. Em português fica bem-aventurado, mas no hebraico fica como é feliz o ser humano. O homem, a palavra lá significa ser humano. Como é feliz o ser humano? Que ele não faz uma coisa e ele faz outra. E para poder entendermos bem, a gente precisa meditar sobre o tipo da poesia hebraica. Davi está tratando com poesia hebraica, e a poesia hebraica, ela trata não como versificação de mente, certo? Mas como ideias e pensamentos que se relacionam uns com os outros. Como esses pensamentos se relacionam? Então ele cria uma ideia, ele cria um pensamento e começa a fazer com que esse pensamento se relacione com os outros. Os versos não são como mão, chão, coração. Não, os versos são ideias que elas vão se relacionando. Ora, elas vão se relacionando diretamente, positivamente, ora negativamente, aquilo que a gente chama de paralelismo, paralelismo de ideias, paralelismo sintético, paralelismo antitético. Mas são as ideias que vão se contrapondo. Uma ideia pode ser positiva e ele apresenta uma outra negativa, ou uma positiva que vai ajudar aquela positiva, uma negativa que vai ajudar a negativa, e assim vai. Mas é necessário criar a imagem na mente. Então, quando você cria, ele começa a tratar como bem-aventurado, feliz, como é feliz o homem, que ele não faz uma coisa. O que é que ele não faz? Ele não segue, aqui está o homemzinho, certo? E ele tem dentro dele, ele é um ser pensante, e ele tem pessoas que ele escuta, e muitas dessas pessoas eles têm um índole mal, um caráter mau, e eles jogam ideias na cabeça dessa pessoa. E esses conselhos eles ficam permeando. Então a pessoa anda, caminha, e esses conceitos dos pecadores, esses maus pensamentos vão andando com a pessoa, dizendo a ela o que ele deve ou não fazer. Olha, faz isso, ninguém vai ver, é só um pouquinho, ninguém vai perceber, estamos só nós dois aqui, é só uma cheirada, é só uma dose, é só uma bebida, é só um momento, é só alguma coisa e ninguém vai perceber. Então isto muitas vezes cega as pessoas. E esses conselhos maus, ele trata como se fosse uma pessoa caminhando. Ele ouve aquele conselho e ele se detém no conselho, ele ouve o conselho. Depois ele para, é como se ele encontrasse uma pessoa virtual aqui, ele parasse e começasse a pensar sobre aquilo. E de repente ele senta numa roda de escarnecedores, como numa cadeira, e começa a ouvir das outras pessoas aqueles pensamentos e acaba entrando num ciclo destrutivo, num ciclo vicioso. Então essa pessoa, você tem que imaginar essa pessoa ouvindo, caminhando, parando, meditando e agora pensando como é que eu vou executar esse mal. E muitas vezes o mal fica dentro da nossa mente durante horas, durante dias.
Como você vai fazer aquele mal? Por um rancor, por uma mágoa, por um desejo. Isso fica consumindo a pessoa por dentro. E isto não traz felicidade. Aí vem uma outra pergunta. Mas a felicidade está onde? Está, como diria o filme lá, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, está nas pessoas que a gente ama estarem do nosso lado, ou seja, não estamos sozinhos, estamos com alguém. E quando as pessoas estão com as suas famílias, e mesmo assim elas sentem vontade de morrer, sentem vontade de desaparecer, quando elas não estão satisfeitas consigo mesmas, mesmo com aquilo que conseguem, mesmo sendo CEOs de grandes empresas, mesmo conseguindo carros, bens, tudo que querem. Onde está a felicidade? Se não está nesses conselhos, se não está naquilo que eu consigo alcançar, se não está no conhecimento que eu tenho, às vezes a pessoa pode ter um grande nome, se não está nisso, está onde? Aí Davi, já no segundo versículo, ele coloca o seguinte: antes ele tem o seu prazer, a alegria dele está na Torá, na lei, que é o mandamento do Senhor. É o norte, é aquilo que direciona, aquilo que está mostrando para onde deve ir. A Torá, que é a lei, mais do que a lei, é o conselho, é aquilo que nos diz como devemos agir. E ela vem do Senhor, ela vem de Yahvé. Ela pede para nós meditarmos nela de dia e de noite, pensarmos nela, não nos conselhos dos ímpios, mas meditar na lei, andar com a lei, pensar, meditar. E uma coisa importante que ele diz em Deuteronômio 6, 4 e 5, que tem o Shema, e diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então, o começo da felicidade está no prazer na lei do Senhor, na ordenança de Deus, em ouvir esta palavra e meditar nela, em amar a esse Deus e colocar Ele sobre tudo na sua vida. Aqui começa a felicidade. Muito obrigado por participar e pense comigo.